Pessoal, meus alunos, ex-alunos, colegas aqui do canal aberto, né? Vou explicar para vocês algumas coisas que mudam na discursiva do Sebrasp em 2021 e naturalmente são informações importantes para você que vai prestar o concurso do TJ Rio, né, que teve o seu edital reaberto, tá bom? Bom, primeiro eu vou começar da avaliação para a gente retomar o edital antigo. Se a gente pensar em termos de discursiva, gente, não mudou praticamente formalmente nada no edital, mas muda muita coisa no cenário das correções de 2021, mudam alguns aspectos em relação às propostas em virtude de todos os acontecimentos desse período, tá? Então eu vou falar algumas coisas importantes, falar sobre o processo de avaliação, vou falar aqui sobre o que eu daria mais importância neste momento, né, considerando o percurso do Sebrasp já em 2021 nas provas discursivas e considerando todos os acontecimentos também recentes. Então vamos lá. Pessoal, prova discursiva valerá 40 pontos. Naturalmente a banca deve reservar 2 pontos para apresentação. Então já vou aqui chamar a atenção para alguns detalhes que são importantes. Você já sabe que a letra precisa ser legível, tudo bem? Certo. Mas em 2021 também, a banca andou punindo desenho de letra que ela considera irregular. O que é isso, gente? Às vezes a pessoa escreve isso aqui, ela vai escrever meu nome, não é? Acabou que eu fiz aqui errado. E ela faz uma bolinha, tá certo? No I. Só que o I não tem uma bolinha, o I tem um pingo. Então, se você ficar fazendo desenhos que não correspondem ao padrão dos grafemas da língua portuguesa, naturalmente você vai perder nota em apresentação. Foi isso é um dos aspectos que as correções de 2021 revelaram, porque a gente observava, às vezes entrava com recurso porque a letra era legível, quando saiu o parecer da banca, estava a explicação ali, tá certo? O desenho irregular de grafema. Então, atenção. Isso envolve o que, gente? Isso envolve aqueles tios, não é? Que viram serpentes. Isso envolve acentos que você não sabe para que lado estão, tá certo? T's que não são T's com o seu desenho real. Então, muito cuidado com os modismos, tá? Eu recomendo mesmo que você tome muito cuidado com o desenho da letra, seja a letra qual for. Pode ser letra da forma palito, pode ser a letra de forma comum, pode ser a letra cursiva, você pode misturar, fazer o que você quiser. Então, isso é um detalhe. Outro detalhe também importante, não escrever de forma a exceder a margem. Por exemplo, aqui tem a margem direita, você fica escrevendo toda hora, você vem cá para fora da margem. Não é legal, costumo também perder ponto aqui. Outra questão muitíssimo importante é forçar grafemas. Por exemplo, às vezes de uma letra, eu vou escrever meu nome e aí o meu N ficou parecendo o M. Então, com preguiça, a gente faz o quê? Vem aqui com a caneta e faz isso aqui, não é? Pois bem, se você fizer isso, é melhor você reescrever a palavra toda, tá? Portanto, rascunhar é muito importante neste concurso, porque a banca tem sido muito enjoada. Ela pode tirar nota tanto em grafia, que seria uma nota menor, mas pode tirar em apresentação se você forçar, basta forçar um único grafema. Então não faça isso. E a paragrafação continua sendo um parágrafo para cada item, tranquilo? Joia. A parte de conteúdo e estrutura, eu vou falar de estrutura para você se lembrar de um detalhe muito importante, que é o seguinte, que quando você vai lá no edital, né, esse edital prevê que você, olha só, que a banca, perdão, o examinador vai avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão, certo? E o uso das normas de registro formal. Então, aqui dentro de conteúdo, a banca analisa o conteúdo e a forma como você escreve. Capacidade de expressão é escrever com clareza. Tanto que a banca está sendo tão chata em relação a esse ponto, que ela tem pedido para vocês primarem pela coerência e pela coesão. Isso significa o quê, gente? Nos períodos, não trabalhar com um período, com um ponto final só. Sempre quando você, período não, minto, nos parágrafos, não trabalhar com um ponto final só. Trabalhar sempre com períodos mais curtos, porque a banca vai observar se você vai primar pela coesão. E só tem como você trabalhar com coesão, vamos dizer assim, principalmente, vamos dizer assim, tem como você trabalhar com coesão se você diminuir o tamanho dos períodos, tá? Então isso conta muito. Até porque, vamos supor que um dos itens temáticos, por exemplo, não é? Valha 9 pontos, tá? Um dos itens vale 9 pontos. Então a banca divide isso aqui por 3, tá certo? Então cada parte daquele item, cada parte da pergunta que a banca te fez, que você respondeu, a banca vai avaliar em 3 pontos. Isso aqui é nota de conteúdo,
certo? Porém, ela vai dividir também por 6. E aí, ela vai também tirar nota de redação. Tem acontecido bastante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, de repente, quando você olha para o padrão de resposta, quando acabar a discursiva, né, a banca publicou o padrão de resposta, ao observar, o que é comum acontecer? É muito comum que você note que a banca, em vez de te dar total, ela te deu 7,5. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, você fechou praticamente a questão em relação ao conteúdo, mas escreveu mal. É uma nota que não dá para recuperar se você realmente tiver problemas de redação, tá? Falo isso porque, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, eu estou na fase recursal da PCAL. E a gente notou, por exemplo, vou falar dos meus alunos, né? Eu acertei o tema da PCAL, que foi um tema ligado à violência doméstica, tá? É um ponto forte em 2021 este tema, todo tema relacionado à mulher caiu bastante nas provas do Sebrasp 2021. A gente vai até falar sobre o segundo vídeo que eu vou publicar para vocês, vai ser sobre possibilidades temáticas, né? Eu vou falar para várias áreas, inclusive. Veja só, aqui, pessoal, muitos alunos ficaram sem a nota de redação. Por exemplo, havia um item valendo 7 pontos, eles ficaram com 5,83, trouxeram todo o conteúdo, mas eu observei na fase recursal pequenos desvios aqui dentro, né, de erros morfossintáticos que ferem a coesão. E aí, essa nota, muita gente, eu neguei recurso, acabei ficando apenas com 4 recursos, porque exatamente o restante não dava. Eu falava, você perdeu nota de redação, lamentavelmente perdeu. Tá? A banca trouxe até um tema fácil para o pessoal da Polícia Civil, né, um tema considerado fácil, e as pessoas perderam. 2021 tem sido assim, a banca tem trazido temas relativamente tranquilos, temas muito afins mesmo da área para que o pessoal vai fazer concurso, porém ela tem sido mais exigente com a qualidade da expressão, tá, pessoal, com a forma de escrever. Então, um aviso. Outro aspecto que também tem chamado muita atenção é o aspecto 3, o aspecto da microestrutura. A microestrutura nas provas do Sebrasp, antes, sempre valia muito pouquinho. A fórmula não tinha multiplicador 8, era multiplicador 2. Então você pegava 2, multiplicava pelo número de erros gramaticais, dividia pelo total de linhas e deste resultado você extraía a diferença em relação à macro, né? A primeira parte de apresentação e conteúdo. Então vamos supor, o cara conseguiu 40 pontos, felizão na parte de macroestrutura, porque tirou 40 pontos. Porém, em média, prova do Tribunal de Justiça, os alunos cometem em média 5 erros gramaticais. Então, antigamente seria 2 vezes 5. Se ele escrevesse 30 linhas sobre esse total de linhas, tudo bem? Isso aqui seria tranquilo. Porém, né, hoje não são 2 vezes 5, são 8 vezes 5, dividido por 30, o que vai me levar aqui a um universo de 1,33 pelo conjunto de erros. Então, seria 40 menos 1,33, né? Imagine que aqui seria 6 vezes menos, então, diria assim, entendeu? Esse resultado. Então, hoje isso pesa muito. E houve uma questão também em 2021, o aumento do rigor na procura de erros gramaticais pelo Sebrasp. O Sebrasp antes não ligava, por exemplo. Havia provas de candidatos, tem muitos alunos que tiram, às vezes, o concurso com a nota máxima em discursivas, não é isso eu falo aqui publicamente porque é verdade. Então você via, por exemplo, aí quando você olhava para a redação desse aluno no passado, não é? Ele tinha assim 5, a banca tinha contado 5 erros, mas na verdade você contava uns 7, 8 erros. Ela deixava passar. 2021 não foi tão simples tirar total nos discursivos, não. Eu tenho até alunos em primeiro lugar em vários concursos, mas não com nota total mais, sempre com alguma perda gramatical. Às vezes 2 perdas, às vezes 4 perdas gramaticais. Por quê? Porque a banca tem sido muito rigorosa. Ela não tem deixado passar absolutamente nada. É claro que há concurso em que ela relaxa um pouco mais, por exemplo, se você pegar o concurso do DEPEN, um concurso com menos presença de pessoas no seu local de prova, né, um concurso relativamente mais fácil se eu comparar com uma PRF, por exemplo, né, concursos feitos pelo Sebrasp, tá, pessoal, 2021. Aqui a banca relaxou com os erros gramaticais, mas aqui não, porque aqui muita gente foi fazer este concurso, tá certo? Agora você imagina um TJ Rio, gente. TJ Rio é sonho de muita gente, então
Eu até acho que vai faltar bastantes pessoas no dia do concurso, porque no concurso do Banco do Brasil, que foi feito pela Sesgran Rio, 40% das pessoas não foram fazer prova, não é? Pouco mais de 40%, o TJ deve ficar num número mais ou menos parecido, tá? Bem parecido. Só que o pessoal do TJ que fica estuda, né? Então a banca será bastante rigorosa com a parte gramatical, sim, tá? Então vocês podem esperar, porque foi isso que eu vi em todo o processo de correção que aconteceu neste ano, tranquilo? Vamos falar um pouco mais. Então estudem a parte gramatical, tomem cuidado, façam um rascunho, não deixem de fazer não. Outra questão aqui importante, pessoal, ainda sobre a discursiva. A gente já sabe, não é? Que os cargos 2 e 3 são os cargos de medicina, os alunos farão um estudo de caso. Vou dar uma dica, eu não tenho curso para medicina, mas eu vou dar uma dica sobre assunto de estudo de caso. Qual que é a questão? Sempre comece da teoria e depois aplique o caso. O caso ele tem que funcionar como uma espécie de exemplificação do elemento teórico, tá bom? Então é sempre dessa forma. Para os demais cargos, aqui estão a maioria dos meus cursos naturalmente, a maioria dos meus alunos naturalmente, não é? O que acontece? Para os demais cargos, a prova discursiva consistirá em redação de texto dissertativo. Tem coisa a falar sobre 2021 sobre isso. De até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos de cada especialidade. Veja que a banca coloca de cada cargo, grupo, especialidade. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, às vezes eu pego a execução de mandados e o que me vem na cabeça? As comunicações, né? Vamos dizer assim, as comunicações processuais. Tudo bem? Joia. Porém, pessoal, a banca pode pedir alguma coisa lá de direito administrativo, nada impede. E ela já fez isso. Se você observar provas do passado recente aí do Sebrasp, você vai encontrar esse tipo de situação. Às vezes pedindo questões simples. Teve uma prova para execução de mandados, acho que foi do STJ, que a banca pediu ato administrativo. Aquela base mesmo, tá? Bem simples mesmo. E acaba que o pessoal esquece, porque se atrapalha um pouco porque não dá muita importância. Então tomar cuidado, estudar as coisas com uma noção de que a banca pode pedir um pouco fora, assim, tá? É mais raro, mas pode acontecer, certo? Falando da estrutura da dissertação aqui, a parte final dessa dica, depois eu vou fazer o segundo bloco, tá, gente? Com mais vídeos aí, eu vou falar sobre conteúdos, o que eu daria atenção num momento como esse. Vamos lá. A banca pode pedir a dissertação neste formato, no formato de itens, como ela pediu na Cefaz do Ceará, ou ela pode pedir dessa forma como ela pediu na CEC-DF. Tudo bem que isso aqui são concursos da área fiscal, mas ela pode trabalhar das duas formas, tá bom? Então isso aí não impede a banca de fazer o trabalho dela nesse formato. Ela pode trazer em forma de itens temáticos ou assim. Mesmo assim, ela vai te dar aqui itens temáticos. Ela fez uma primeira pergunta, uma segunda, uma terceira, tá certo? Então, essa é a primeira condição que vocês precisam observar. E um detalhe interessante na dissertação, gente, em 2021 fazer uma pequena introdução. Sim, era desnecessário, mas redação muda de ano para ano e a gente já observou que em 2021 você precisa fazer uma pequena introdução, sim, para que você não perca nota em apresentação. A conclusão nem sempre é necessário, aliás, não é. Porque a banca, na verdade, aqui na parte de conclusão, ela costuma. A gente notou que ela não cobrou mesmo. Ela costuma simplesmente observar o último item, que vai ter uma característica de encerramento, e ela deixa passar. Mas a introdução foi necessário. Quem não fez introdução nas últimas correções, ela acabou tirando um pouquinho aqui, por exemplo, 0,25 ponto em introdução, se a apresentação valesse 2 pontos. Tá bom? É uma nota que não volta. Então fica essa dica muito importante para o pessoal que naturalmente vai fazer texto dissertativo, ou seja, a maioria de vocês que vai fazer concurso, tá? Quiser saber mais, debaixo desse vídeo tem a descrição, tem os nossos canais de informação, tem nossos cursos. Depois eu vou lançar o segundo vídeo aqui para você acompanhar, que é a parte 2, que é a parte de conteúdos, né? O que a gente pode esperar de conteúdos para essa prova, tá bom?